Vamos fazer uma reflexão, vamos ser sinceros. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. Eu tenho vivido essa semana, uma semana muito especial. Eu e o Levi, meu filho mais novo, que é o único que está aqui em casa agora, porque o Lucas casou, está na casa dele com a Aline, inclusive deve estar assistindo a gente aí. E a gente decidiu e definiu começar a ler. A gente já lia a Bíblia juntos, mas esse mês a gente decidiu ler o livro de Provérbios juntos. E você sabe que são 31 provérbios, né? Então nós começamos no dia 1º e vamos terminar no dia 31, lendo todos os provérbios. Cada dia a gente lê um provérbio. E é interessante que eu tenho aprendido algo fantástico. No Provérbios capítulo 1, que Salomão começa a falar, ele inicia, e Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na face da terra, a Bíblia diz isso. E ele começa falando sobre algo interessante. Por que ele escreveu os provérbios? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, nós não vamos ler agora esse texto, eu vou pregar sobre uma outra coisa. Mas ele me fala sobre 4 coisas por que ele escreveu provérbios. Ele escreveu provérbios para a gente conhecer a sabedoria, para entender a sabedoria, para receber a sabedoria e para dar. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a vida é um processo. Conhecer, receber, entender e dar. Você só pode entender o que você conhece. E você só pode receber aquilo que você entendeu. E você só pode dar aquilo que você recebeu. Então quando a gente mergulha em Deus, e nós precisamos mergulhar em Deus, irmãos. Em Apocalipse 22, a Bíblia diz que sai um rio do trono de Deus. E nós precisamos mergulhar nesse rio, para que o ambiente em que nós estamos inseridos mude. Porque, como eu falei, a nossa alma grita pelos anseios desse mundo, dessa terra. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele disse: olha, não pense mais nas coisas daqui, pense nas coisas do alto, porque nós não somos mais daqui. Amém? Então eu quero falar hoje sobre relacionamentos. É algo que Deus tem ministrado no meu coração, porque relacionamentos saudáveis geram a vida de Deus. E o diabo, ele trabalha para impedir que isso aconteça. Ele trabalha para que os relacionamentos sejam doentios, para que os relacionamentos sejam problemáticos. Por quê? Porque quando existe um problema relacional, a vida de Deus não pode se instalar. Isso vale para a família em primeiro lugar, isso vale para os amigos, isso vale para a igreja. Quando nós não conseguimos nos relacionar de maneira saudável, compreendendo o outro, entendendo o outro, isso começa a gerar doenças emocionais. É por isso que o Salmo 133, o salmista disse que a comunhão, ali na comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Por quê? Porque o método de Deus é a comunhão. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus trabalha na comunhão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Então eu quero falar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia aí para acompanhar comigo. Hebreus capítulo 12. Não sei se algum dos nossos irmãos pode colocar aí, a irmã Kelly ou o irmão Milton, que são os nossos assessores aí, pode colocar aí na nossa tela, Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 15. Hebreus 12, do versículo 14 ao 15. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 12, do versículo 14. Eu vou estar falando sobre relacionamentos saudáveis geram a vida de Deus. Amém? Relacionamentos saudáveis geram a vida de Deus. Se você estiver com a sua família aí, fale para o seu irmão aí: olha, relacionamento saudável gera a vida de Deus. Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 15. 14 e 15, 2 versículos nós vamos ler. Amém, queridos? Hebreus 12, 14 e 15 diz assim:
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Nós te adoramos porque sabemos que Tu és um Deus bom, um Deus de cuidado, um Deus de graça e misericórdia. Mas Tu também és um Deus de justiça. Por isso nós te pedimos que nessa noite, o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Ele possa ministrar a Ele ao nosso coração, e que nós possamos receber a semente da Tua palavra, e que ela possa germinar e possa brotar a 30, a 60 e a 100 dentro do nosso espírito. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Eu te peço por cada irmão que está assistindo, por cada irmão da nossa igreja, por cada amigo que está assistindo, aqui no Rio Grande do Sul, no Amazonas, onde temos muitos amigos. Fica com eles, sê com eles, Pai, e que essa palavra possa mexer com as nossas estruturas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto de Hebreus, e eu acredito muito no meu espírito, eu não posso confirmar isso, mas eu acredito que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que escreveu esse livro, o livro de Hebreus, né? E realmente, toda vez que eu leio esse texto específico, gera algo no meu coração em relação a relacionamentos. Eu quero pedir permissão para os teólogos que estão nos acompanhando para me perdoarem, porque eu vou fugir um pouco da teologia e eu vou falar com o meu coração. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a dizer algo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Mas é interessante que, se você ler no capítulo 11, Paulo, ou talvez o escritor de Hebreus, está falando sobre os heróis da fé. Ele está falando sobre aqueles homens, e ele diz que eles pisaram nessa terra, e esse mundo não foi digno que eles pisassem aqui. Muitos que sofreram foram cerrados ao meio, e ele começa a falar tudo aquilo que aconteceu, e ele diz mais: eles viram a promessa de longe, eles não chegaram à conclusão da promessa. E aí ele entra no capítulo 12, e ele começa a falar sobre como a gente tem que fugir do pecado, como a gente tem que abandonar o pecado, como a gente tem que sair do pecado. E é interessante que é como se ele abrisse uma lacuna dentro do versículo 12, onde ele está falando sobre pecado, para ele falar sobre relacionamentos, sobre ele falar que nós temos que seguir a paz com todos. Mas o que isso tem a ver com o pecado? Eu confesso que eu fiquei me perguntando por que o escritor aos Hebreus abriu esse espaço, essa lacuna para falar isso. Olha, vocês têm que fugir de todos os pecados, mas deixa eu falar para vocês, vocês têm que viver em paz com todos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu comecei a viajar na criação. Imagine que quando Deus formou o homem lá em Gênesis 1, 26, 27, ali para frente, Ele disse: façamos o homem. Ali já existia um relacionamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora Ele cria o homem, para quê? Para que ele tenha relacionamento com o homem, para que ele possa interagir com o homem. Mas agora Ele olha toda a criação e vê que a criação era muito boa. Mas Ele ter feito o homem era muito, muito bom. Mas o homem não está só, não era bom. Então Ele criou uma mulher para quê? Para que o homem tivesse relacionamento. E a única coisa que desvirtua o relacionamento na sua originalidade é o pecado. Porque Adão e Eva viviam de maneira plena e perfeita no seu relacionamento. Mas quando eles pecaram, o seu relacionamento foi mexido. O seu relacionamento foi agredido. Por quê? Porque a perfeição do relacionamento no Éden era com o pecado à parte, sem o pecado existir. E tanto isso criou um problema de relacionamento entre Adão e Eva, como pior, criou um problema de relacionamento entre Adão, Eva e Deus.
Porque a primeira atitude que eles tiveram foi se esconder. A primeira atitude que eles tiveram foi sair da presença de Deus, ou tentar sair da presença de Deus. Então aquilo afetou o relacionamento. E isso acontece até hoje, irmãos. Porque quando o pecado entrou, qual foi o problema que aconteceu entre Adão e Eva? Quando Deus falou para Adão: Adão, o que tu fizeste? O que ele fez? Responsabilizou a Eva. Ali você já viu um problema relacional. Ele disse: olha, ela que é o problema. Eu estava muito bem. Então você vê como é importante os relacionamentos. Porque você já parou para observar? Vamos pensar na nossa família. Cada um de nós tem o seu ambiente familiar. E você que é casado, quando você briga com a sua esposa, ou quando a sua esposa tem uma divergência com você, como é que fica aquele ambiente? Por que fica ruim? Porque os relacionamentos foram afetados. E o diabo trabalha nisso. Ele trabalha nesse problema relacional. Ele entra justamente aproveitando as lacunas do relacionamento. Qual é o maior problema hoje entre as pessoas? Por que as pessoas entram no processo depressivo? Sempre é porque alguém fez algo contra elas. Sempre é porque algo aconteceu da forma que elas não planejaram. E isso envolve relacionamentos. E aí Deus quer vir tratar esses relacionamentos. E Ele diz: sabe como é que isso pode acontecer? Sabe como é que esse tratamento? Primeiro, você precisa ter paz com todos. E segundo, você precisa buscar a santificação. Você precisa buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Você precisa buscar um relacionamento essencial com Deus. Irmãos, existem coisas importantes, mas existem coisas que são essenciais. E nós precisamos diferenciar isso. Em João capítulo 4, uma mulher chegou para Jesus e pediu água. A água é importante. O nosso corpo, eu não sou cientista, mas se eu não me engano, 70% do nosso corpo é feito de água. E ela pediu água, por quê? Porque água é bom para nosso corpo. Mas Jesus falou para ela: olha, o que você quer é importante, mas eu tenho algo para te dar que é essencial. Eu tenho uma água que, se você tomar dela, nunca mais você vai ter sede. Em Lucas capítulo 10, Marta está servindo Jesus, e servir é muito bom. Você sabe que a palavra ministério significa serviço. Quando você assume algo em Deus, e eu não estou falando de pastorado, eu estou falando de qualquer coisa que você vai fazer para o reino de Deus, é um ministério que Deus está colocando na sua mão. E ministério é serviço. E Marta estava servindo. E servir é muito bom, mas não é essencial, porque Maria estava parada, sentada aos pés de Jesus. E Marta repreendeu o Senhor. E ele disse assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa e inquieta. Maria escolheu o essencial, ele escolheu a boa parte. Entende? Nós precisamos separar o que é importante do que é essencial. Tem coisas que são importantes sim, mas tem coisas que são essenciais. E às vezes as coisas importantes nos tiram do banquete do Senhor. Você lembra quando Jesus contou aquela parábola que deu um grande banquete o rei e convidou a muitos, e um disse aí assim: não posso ir, comprei uma junta de bois. O outro disse: comprei um campo. O outro disse: casei-me. Isso tudo é válido, isso tudo é importante, isso tudo é muito bom. Mas muitas vezes o que é bom te tira do que é essencial, que é estar na mesa do rei, comendo com o rei. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Nós precisamos valorizar os relacionamentos que nós temos. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso. Eu falo para você, sem medo de errar, o diabo trabalha contra os relacionamentos. Ele está trabalhando a todo tempo. Não pense que ele não está trabalhando. E nós precisamos nos posicionar em Deus, nos arrependendo daquilo que nos faz entrar em atrito com pessoas, às vezes coisas pequenas, coisas que nós podemos passar por cima, e depois a gente para avaliar e diz: é verdade. Eu quero falar para você, as pessoas podem dizer assim: ah não, mas
Tem pecados que só agridem a mim. Tem pecados que não interferem nos outros. Todo pecado, ele atinge relacionamentos. Todo. Por exemplo, uma pessoa que ela é viciada em drogas, ela pode dizer, não, esse pecado só agride o meu corpo, só agride a mim. Mas eu quero te falar que a mãe sofre, o pai sofre. Se for casado, a esposa sofre, os filhos sofrem. Então os relacionamentos são abalados. Não existe essa questão de algum erro que nós cometemos que não vai gerar algum problema relacional. Por isso nós precisamos nos arrepender e voltar para o relacionamento. Um relacionamento puro, um relacionamento que Deus quer para nós. Por isso, Jesus veio pregar sobre duas coisas, duas vertentes, sobre o amor e o perdão, e sobre um reino que o amor e o perdão seriam muito mais importantes do que qualquer outra coisa, o reino de Deus. Esse reino nós estamos inseridos, e ele não é comida nem bebida. A Bíblia diz que ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é um ser relacional. Nunca esqueça disso. Deus é um ser relacional. Deus, ele precisa que você queira ter um relacionamento com ele, que você deseje ter um relacionamento com ele, porque a nossa vida vertical vai demandar a nossa vida horizontal. João, na sua epístola, ele fala algo interessante. O evangelista João, quando ele está escrevendo as suas cartas, ele diz assim: se você não ama a Deus, se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? O que ele está falando? Você precisa ter um relacionamento com o seu irmão saudável para poder você fazer um link desse relacionamento para o seu relacionamento com Deus. Isso está muito claro para mim dentro da palavra de Deus. João capítulo 17, quando Jesus está orando, ele está prestes a ser entregue, e agora ele está com os seus discípulos, e ele está orando, e lá no versículo 21, ele fala algo interessante. Ele fala, para que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uau! Como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando eu e você somos um, quando você e a sua esposa são um, quando você e os seus filhos são um, quando a igreja está unida, quando as pessoas estão unidas. Hoje eu tenho visto, nesse tempo de tanta dificuldade, as pessoas podendo estar orando, estar postando notícias de bênção, elas estão para atacar os outros nas redes sociais. Eu acho que esse não é o objetivo. Eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum assim. Eu não estou aqui querendo tolir o seu direito de expressão, de maneira nenhuma. Você tem direitos. Eu sempre penso que Deus sempre vai estar do lado da humildade. Sempre. E às vezes a gente mesmo certo, abrindo mão da nossa certeza e recuando em favor do outro, eu tenho certeza que Deus estará lá. Eu me lembro agora que Davi, quando está voltando, fugindo de Absalão, e Absalão perseguiu, e agora ele está voltando para assumir o seu reino, e ele para no riacho, e vem alguém, um homem chamado Simei, e começa a amaldiçoar Davi, e começa a dizer, tu é um homem sanguinário, tu é um adúltero, tu é isso, e começa a xingar o rei. E Davi era a maior autoridade. E o chefe da guarda de Davi chega com Davi e diz assim, tu quer que eu atravesse o riacho e corte a cabeça desse cão morto? E Davi disse assim, não. Talvez Deus esteja usando ele para falar comigo. Talvez eu precise ouvir tudo isso. Uau! Será que nós conseguimos fazer isso? Isso é muito difícil para nós, irmãos. E eu tenho certeza que era muito difícil para Davi também. Mas sabe o que acontece? Quando Davi está no seu leito de morte, Davi chama Salomão e fala assim, você lembra de Simei? Aquele que falou tudo aquilo para mim? Deus vai te dar sabedoria para tratar com ele. Davi não pediu vingança, não pediu justiça, pediu só sabedoria para tratar.
E aí Salomão chama Simei e diz assim: Simei, o meu pai falou comigo, e eu vou te dar um pedaço de terra grande para você morar e viver em paz. Mas no dia que tu sair desse pedaço de terra, certamente tu morrerás. E ele disse: boa é essa palavra. E sabe o que aconteceu? Um dia um dos servos de Simei fugiu e saiu daquela região. E sabe o que Simei fez? Por falta de misericórdia, porque alguém teve misericórdia com ele. O rei teve, mas ele não usou de misericórdia para com o seu servo. E ele saiu daquele raio de ação que Salomão tinha determinado para ele e foi atrás do seu servo. E Salomão soube, e Salomão mandou chamá-lo e disse assim: Simei, você lembra da palavra que eu te falei? Você lembra que você tinha um pedaço de campo para andar dentro dele? E você disse: boa era essa palavra? E você saiu daquele lugar. E agora você vai morrer. Porque quando nós rompemos relacionamentos, nós morremos. Os relacionamentos são a vida de Deus. Entenda isso. E se hoje você está tendo dificuldade de se relacionar, entre em Deus, mergulhe em Deus, se aprofunde em Deus, busque em Deus. Nós precisamos mergulhar em Deus, irmãos. Lá em Ezequiel 47, o profeta Ezequiel teve uma visão de um rio de Deus. E Deus pediu para que ele andasse 1000 côvados, e ele entrou no rio 1000 côvados, e aquele rio bateu nos seus artelhos. E depois ele entrou mais 1000 e bateu nos seus joelhos. E ele entrou mais 1000 e bateu nos seus lombos. E ele entrou mais 1000 e ele foi submerso. E se você continuar lendo, a Bíblia diz assim: e aquelas águas eram purificadoras. Aleluia! O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer purificar o nosso interior para que possamos ter relacionamentos saudáveis. Eu não estou falando aqui que nós não podemos divergir, porque nós somos seres humanos, cada um de nós tem uma identidade. Se você colocar o seu dedo polegar num papel com tinta, ele vai ser diferente das 7 bilhões de pessoas do mundo, porque Deus é único e Ele fez você único. Então divergir não é pecado. O pecado é quando essas divergências abalam nossos relacionamentos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar os nossos relacionamentos. Amém, queridos? Deus vive um relacionamento eterno. Na eternidade passada e na eternidade futura, Ele sempre foi um ser relacional. Sempre. Por isso, Jesus, quando Ele chamou lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, quando Ele chama os seus discípulos, Ele não chama os seus discípulos para fazer nada. Ele diz assim: e chamou os seus discípulos para estarem com Ele. Para quê? Para se relacionarem. Para saber quando Ele sorria, quando Ele chorava. Para saber as suas humanidades, porque Jesus também era humano. Filipenses capítulo 1 fala que Ele mesmo sendo Deus não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o nome dele foi colocado sobre todo nome. Quando nós morremos para que os relacionamentos sejam saudáveis, o nosso nome ele é colocado num patamar acima. Por quê? Porque Deus trabalha com a humildade. Mas isso não é fácil. Eu estou pregando aqui para você, eu vou sair daqui, eu vou correr atrás disso tudo que eu estou falando para você. Eu não estou falando aqui para você como se eu vivesse tudo isso de maneira integral, não. Mas a palavra de Deus nos orienta a isso. E é isso que nós precisamos viver. Amém, queridos? Essa palavra que eu tinha para você nessa noite, para mim nessa noite, que ela possa achar lugar no seu coração. Relacionamentos saudáveis geram a vida de Deus. Se você puder repetir isso onde você está, relacionamentos saudáveis geram a vida de Deus. Não podemos esquecer disso. Por isso, o perdão e o amor precisam ser constantes na nossa vida. Nós sempre deveremos perdoar, mas sempre teremos também que ser perdoados. Justamente por causa disso, por causa dos relacionamentos que Deus quer, por causa dos relacionamentos saudáveis. Você sabe por que Deus
colocou os 10 mandamentos para Israel. Na verdade, os 10 mandamentos são o escopo das 613 leis que existem. Mas por quê? Se você ler Gênesis, Êxodo capítulo 32, do 30 em diante você vai entender. Deus queria ter um relacionamento com o povo. Ele falou: olha, Moisés, prepara o povo durante 3 dias. Pede para o povo se santificar, porque nós acabamos de ler, sem santificação ninguém verá o Senhor. Acabamos de ler em Hebreus. E lá atrás, Deus já tinha falado: Moisés, pede para o povo se santificar, porque em 3 dias eu vou descer e eu quero me relacionar com o povo. E o povo realmente fez isso, se santificou durante 3 dias. E a Bíblia diz que quando eles saíram no 3º dia, Deus veio no cume do monte e o monte começou a tremer. E vapor saiu, fumaça, fogo. E sabe o que eles fizeram? Correram de volta para dentro da tenda e falaram: Moisés, fala tu com Deus e nós te ouviremos, mas não falaremos nós com Deus, porque morreremos. Eles tinham medo de Deus e não era isso que Deus queria. Deus queria um relacionamento. Só que Deus não poderia vir no cume do monte sem poder, porque Deus é poder. Só que eles não entenderam isso. E aí foram de volta para dentro das suas tendas e deixaram só Moisés e Deus. E aí Deus falou: Moisés, já que só sobrou você, então sobe aqui que eu vou passar 40 dias me relacionando contigo. Por isso que quando ele desceu, o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus foi impregnada nele. Eu digo para você, se você começar um relacionamento intenso com Deus hoje, a glória de Deus vai brilhar na sua vida. Os seus relacionamentos vão melhorar. Os nossos relacionamentos vão melhorar. E aí, como aquele povo não quis se relacionar, o que Deus fez? Mandou uma carta para eles. Está aí, Moisés, mostra para ele. Não terás outro Deus diante de mim, não matarás. Não. É isso que vocês querem? Tá bom, então tá aí. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria relacionamentos. Amém? Que os nossos relacionamentos hoje possam ter um up, ter um pulo para a glória de Deus. Porque Deus está ministrando no nosso coração. Amém, queridos? Os relacionamentos geram a vida de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. E se você está passando algum tipo de problema familiar, se você está passando algum tipo de problema relacional na sua família, no seu trabalho, na igreja, não importa onde, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus venha trazer essa revelação dentro do seu espírito, não de maneira natural. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que o homem natural não entende das coisas do espírito porque ele é natural. Mas o homem espiritual, ele entende. E através do espírito, ele vai nas profundezas de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está, junto comigo. E nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que você coloque os seus relacionamentos diante de Deus. Fale a verdade, abra o seu coração. Diga: Senhor, eu quero ser um ser relacional da maneira com que Tu fizeste lá no jardim. Porque o que gera problemas nos relacionamentos é o pecado. Por isso nós temos que abandonar o pecado. Temos que lutar contra ele. E quando fizermos isso da maneira correta, na maneira de Deus, não na nossa força, na força de Deus, não na nossa força, na força de Deus, nós iremos conseguir. Amém, queridos?